Sobre as vantagens de ser brasileiro, acho que tem certos brasileiros que só vão entender isso se ficarem fora do Brasil, olhar o mundo da perspectiva diferente. E no Brasil você pode xingar político, tá cheio de gente boa pra caramba, também tem gente ruim pra caramba, né? Não sou ingênuo pra caramba também, né? Tem gente bonita, tem gente de todas as raças. Uma boa parte das pessoas se entende, outras partes também não se entendem. Sabe, é uma mistura. Queres alguma coisa? Queres Paris? Queres Disney? No Brasil tem um empresário que já arranjou forma de criar uma Disney lá. Sabe, há muita vantagem de ser brasileiro. Inclusive, vocês, tanto no futebol, quanto economicamente, quanto militarmente, estão massa pra caramba. Então, os recursos naturais têm toda uma façanha ali. É muito vantajoso ser brasileiro. E falando sobre vantagens, é a moça aqui que vai nos explicar bem a vantagem de ser brasileira. Principalmente, viver lá fora. Esse vídeo tem 7 anos. Vamos ver esse vídeo chegar no canal de Educação. Não esqueça de partilhar com pessoas interessadas. Juliana Célio, o link original está aqui na descrição. Oi, gente! Primeiro eu queria explicar para vocês de onde surgiu essa ideia, né, de fazer esse vídeo. E ela já está aqui com a camisa do Brasil. Alguns de vocês já sabem e talvez outros vai não começar daqui a saibam pouco. Que eu já moro fora do Brasil há uns 8 anos. E esses assuntos culturais e existenciais sempre me vêm à cabeça. E eu sempre me faço essa pergunta, né? Se eu pudesse escolher em qual país nascer, onde eu escolheria, né? Que país eu escolheria? E a maioria das vezes que eu penso sobre esse assunto, eu escolho o Brasil. Talvez uma vez ou outra eu já tenha pensado que eu queria ter nascido na Espanha, porque eu amo a Espanha. Mas eu acho que... E ela tá tipo descendente de espanhóis, né? A maioria das vezes eu penso que eu teria escolhido o Brasil. Eu acho que eu nasci no lugar certo. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês o porquê de eu escolher o Brasil e um pouquinho, então, das vantagens de ser brasileira. A questão das vantagens de ser brasileira. Seja brasileira e fala que não queres nascer no Brasil. Se você tem coragem, fala isso na internet. Vai ver brasileiro te mostrar boas de razões para você ter vontade e amar o Brasil. É incrível que ela tá 8 anos, mas não perdeu o sotaque, né? Bom, a primeira vantagem de ser brasileiro é a nossa língua, né? Poder falar o português. A gente é uma ilha, né? Na América Latina, na América do Sul, quase todo mundo, né? Ao redor. É, América Latina, a cidade antiga também, vamos relevar. Ao redor nosso fala espanhol e a gente fala português. E o português é uma língua linda, gente. E eu só comecei a me dar conta de como o português é lindo quando um professor meu de francês, e olha que ele era professor de francês, o francês sempre é considerado a língua mais linda, a mais romântica, e ele me falou, eu não entendo como que as pessoas acham que o francês é a língua mais linda, porque na minha opinião o português é a língua mais linda. E depois que ele me falou isso, eu comecei a prestar mais atenção na nossa língua e reparar o tanto que a nossa língua é linda, o tanto que soa bem, né? Eu queria ter um ouvido de um estrangeiro para escutar a nossa língua com o ouvido de uma pessoa que não fala, mas é muito difícil fazer isso. Muita gente fala que quando a gente está falando, parece que a gente está cantando, né? Pela sonoridade da língua que a gente, né, fala assim, meio cantando. Então, é uma língua muito linda e eu acho que a gente tem que ter orgulho da nossa língua. Falando aqui sobre língua, eu concordo plenamente com ela. Você já viste alguém xingando em português? Sabe, xingando mesmo em português. E você já viu alguém falando alguma coisa em português? Moço, vou te falar uma coisa. O português é muito bonito. Claro, eu não estou a falar português de Portugal, ovlá. Não, ovlá é bonito também. Inclusive é muito lindo ovlá. Mas vou te falar, vocês falam cantando. É lindo de se ouvir. Estou a te falar. É muito lindo de se ouvir. O português brasileiro falam cantando, sabe? É muito bom. É muito bom ouvir o vosso português. Agora vamos lá, falando cantando, tem a vantagem de ser brasileira é poder estar em contato com essa música maravilhosa nossa e entender as letras, né? Eu acho a bossa nova, principalmente, um tipo de música, assim, maravilhoso. Se vocês prestarem atenção, em muitos filmes, né, eles usam a bossa nova em ambientes, assim, de coquetéis, festas elegantes, ambientes finos, porque a bossa nova é considerada uma música elegante, uma música clássica, bem elaborada. Então, assim, eu acho que a gente, como brasileiro, a gente tem muita sorte de ter acesso a músicas tão boas e
tanta diversidade, né? No Brasil a gente tem forró, a gente tem sertanejo, a gente tem rock, MPB, bossa nova, samba. É muita diversidade musical e as músicas são muito, muito, muito lindas. Então, essa é outra vantagem de ser brasileiro. Já ouviram um bom sertanejo? Vocês já ouviram um bom sertanejo? Um bom sertanejo, um bom rapper, um bom samba, pagode. Eu gosto daquele Madia Gordinho, é quem? Aquele fofinho, é quem? Ferrugem. Ferrugem canta bem, entende? A música brasileira é top. Você já viu um kuduro, tipo um kuduro? Já viu uma kizomba? Tá te falar. O português tem lá suas vantagens, meu. Tá te falar. Português tem lá suas vantagens. Na lusofonia, a música que eu nunca vou gostar, aquela música pura portuguesa. Sabe? Aquela música aí, o bacalhau cralho. Não vou gostar. Não vou mesmo, não vou. Uma outra Mas tirando vantagem... o resto, tipo aquela parte aí do David Carreira e tal, top demais. Português tem lá ser brasileiro e não precisar de visto para vários países. Às vezes a gente pensa imediatamente nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um dos países mais visitados pelos brasileiros e é um dos países que ainda exige visto, né, para os brasileiros. Mas se a gente for parar para pensar mais amplamente, existem um pouco mais de 200 países no mundo e desses 200 países a gente pode entrar em mais ou menos 143 países por aí sem visto. A gente tem entrada livre, entre aspas, para muitos países. Isso não é que todo mundo tem esse privilégio, sabe? Tem muitos países, principalmente países muçulmanos ou países, né, que tenham algum problema mais político e econômico, principalmente com os Estados Unidos. As pessoas desses países precisam de visto para ir a vários países. Então, fica muito difícil para essas pessoas, sabe, pela burocracia e pela dificuldade mesmo de obtenção de visto. Então, é muito bom ser brasileiro nesse aspecto, porque a gente pode viajar para vários lugares sem ter que enfrentar essa burocracia toda de visto. Uma das vantagens do passaporte brasileiro é que o brasileiro não é tapado graças a essa capacidade que o governo tem, né, de mandar o brasileiro em qualquer parte do mundo. Por quê? O Brasil tem uma estabilidade política, tem uma estabilidade militar, tem uma estabilidade social. Então, qualquer país poderia fazer um acordo desse. O brasileiro dificilmente é tapado com as possibilidades imensas de viajar para outro mundo sem precisar de muita burocracia. Por que agora vocês não fazem já um acordo, fecham uma parceria com Angola e que vocês têm passe livre aqui em Angola? E nós também vamos ter uma passe livre aí no nosso país, porque para pegar um visto brasileiro de Angola para Portugal, de Angola para o Brasil, mano, leva uma quota de dinheiro, uma quota de papel, uma quota de tempo. Que a pessoa desiste um caminho, imagem no exterior. Outra vantagem é tirando bunda, vocês são bem vistos com futebol e samba. Que o Brasil, eu acho que é um dos países especialistas em exportar simpatia e alegria, né? A nossa imagem fora do Brasil é muito boa, né? Quando você tá no exterior e você fala que você é brasileira, as pessoas imediatamente sorriem e já te falam: eu quero muito ir pro Brasil, meu sonho é conhecer o Brasil, eu amo os brasileiros, e começa a falar sobre futebol, sobre tudo que eles conhecem sobre o Brasil. Então, eu acho que nesse aspecto é muito bom ser brasileiro, porque abre conexões com as pessoas, porque as pessoas geralmente têm uma imagem muito boa do Brasil. E isso não acontece, claro, com outras pessoas. Os americanos, por exemplo, tem muita gente que tem, né, um pé atrás com os americanos. Então, para eles, em certos países, eles vão, né, não ter uma reação tão boa das pessoas, ou outros países que entram muito em conflito, né, em guerras. Mas como a gente tem essa imagem de ser pessoas muito simpáticas e pacíficas, pra gente é muito mais fácil falar que a gente é brasileiro e ser bem recebido ao redor do mundo. Eu não entendo como é que no passado tudo bem. Hoje em dia não consigo ver um país tentando entrar em guerras militar com o Brasil. Sabe? O Brasil é tão simpático que você vai lá com o boi de marra, eles vão te dar um pão de queijo e pronto, o problema é resolvido. O que eu quero falar com isso é que vocês são muito simpáticos. Então, a chance de vocês quiserem um conflito está muito abaixo.
Outra vantagem é o clima, né, gente? Leite condensado. A maioria das pessoas, se você for olhar globalmente, passam Mano, eu nunca mais me por diverti assim no climas dia. muito frios, Jesus. muito calor. É muita variação climática, né, em muitos países. E no Brasil, tudo bem que no sul Faz faz frio pra bastante caramba. frio e no norte faz bastante calor, mas em geral, né, na maioria do Brasil, eu acho que o nosso clima é muito bom. A gente tem um clima, né, relativamente de calor o ano inteiro. Então é como se a gente tivesse um verão o ano inteiro, né? E vocês não sabem como que as pessoas que sofrem com nevascas, né, e climas muito, muito extremos, como que elas ficam felizes quando chega a primavera e quando chega o verão, que fica, né, mais calor e mais agradável. Então a gente tem esse privilégio de ter um clima muito bom no Brasil e poder praticamente estar no verão o ano inteiro. A gente muitas vezes não dá tanto valor quando a gente está no Brasil, mas quando a gente vai para outros países que têm climas muito variados, a gente começa a dar valor para esse clima tão agradável que a gente tem no Brasil. Tem uma região lá no Brasil que neva, até inclusive já fizemos um reto. Uma outra vantagem é a espontaneidade dos brasileiros. Os brasileiros são muito espontâneos, né? São muito out there, são pessoas que dão muito de si. Você pode ligar para um amigo nesse momento e falar: ama muito o brasileiro. Nesse ponto se resume a isso. O brasileiro ama demais. vamos tomar uma cerveja aqui no bar aqui do lado, e a pessoa vai falar, vamos. Tipo, é bem informal, bem espontâneo. E em outros países, inclusive nos Estados Unidos, tudo tem que ser muito planejadinho, sabe? Se você quer sair com uma pessoa, se você quer marcar alguma coisa, você tem que marcar com uma semana de antecedência ou um mês. É muito planejado e parece que tá todo mundo ocupado o tempo inteiro, então não tem muito essa espontaneidade, que eu acho que é uma coisa positiva que os brasileiros têm. Tem pouca falsidade também quando existe uma espontaneidade, né? É difícil você ser falso assim, dessa forma. Outra vantagem que tem a ver com a espontaneidade, mas é um pouco diferente, é a flexibilidade. O povo brasileiro é um povo de flexibilidade, né? Tipo, faz uma coisa, se não dá certo, parte para outra e vai tentando, né? E tem essa maleabilidade de se adaptar a situações. Um exemplo é uma vez que eu saí com um grupo enorme de brasileiros aqui nos Estados Unidos e com meu marido, né, que é argentino. E a gente ia num bar, aí não tava bom, ia para outro, não tava bom, ia para outro, ia migrando até se encontrar o que você gosta, né? E meu marido falou, gente, por que vocês estão fazendo isso? Tipo, para ele não era normal essa coisa da gente ir e ficar migrando de bar em bar. E eu acho que isso demonstra um pouco da nossa flexibilidade, né? Não tá bom, muda, entendeu? Ele não, ele queria ficar no lugar, não interessa se não tava bom, pelo menos estava num só lugar. Então, assim, essa flexibilidade do brasileiro eu acho, é uma vantagem. Não tem como não ser vantagem isso. Família. O ponto mais importante e o ponto mais alto do Zuca. Uma outra do Zuca não, do mundo inteiro, né? O angolano também, o ponto mais alto dele é família. A gente ser brasileiro é a questão da família. Primeiro que quando você fala de família, tem certos países que quando se fala família, eles estão se referindo a pai, mãe e irmão, né? Só a família bem, né, direta mesmo. E no Brasil, quando a gente fala em família, a gente tá falando de pai, mãe, irmão, primo, tio, primo de terceiro grau, sobrinho, sogro, sogra, todo mundo é família, né? A parte importante disso é que eu acho que no Brasil a gente tem um apoio familiar mais forte, sabe? A família se ajuda mais, são mais unidos. Não só no Brasil, né? Como na maioria dos países latinos, e Itália, Espanha e Portugal também, tem essa questão de poder contar com a família e ter um apoio maior. E não é assim em todos os países. Em vários países é cada um por si, a gente é família, mas cada um por si, você se vira. Faz tua vida. E no Brasil eu acho que a gente tem mais esse apoio familiar, a estrutura familiar é mais robusta, é mais presente, então eu acho que isso também é uma vantagem dos brasileiros. Mas uma dica que eu dou aqui é que quanto mais a família for grande, mais a chance de ter um conflito por qualquer coisa, política, jogo, sabe? Graças a Deus, minha família nunca teve confusões sobre a política. A outra questão em primeiro lugar, porque é a mais importante, é a comida, gente. A nossa comida, além de deliciosa, não é uma comida tão elaborada, né? Isso eu ainda não consigo aprovar diretamente, porque eu ainda nunca provei comida de um brasileiro.
Mas pelo que eu já ouvi falar, muito molho, e pela muito não sei o quê, diversidade, muito não sei o quê, mas é uma comida deliciosa. brasileiro, E a brasileiro, brasileiro é daquele que vê um prato que ele gostou pra caramba do outro país. Ele leva no país dele. Leva no país dele, faz algumas modificações, que fica bem bacana, né? Faz algumas modificações, praticamente acaba com a identidade daquele prato, né? Inventa lá um monte de coisa, bota lá um monte de coisa e tal. E fica puramente brasileiro e bota um nome top. Entendeu? Isso acontece com as pizzas. Você vê isso na pizza, no cachorro quente. além disso, é saudável, né? Outro dia eu li, outro dia não, faz muito tempo eu li um artigo falando como que a dieta dos brasileiros é saudável, né? Ele é muito incrível. Eu vou até tentar encontrar esse artigo e colocar o link aqui embaixo para vocês conferirem. É um artigo em inglês falando como que a dieta brasileira é saudável. Eu concordo totalmente, sabe? Porque a composição, né, da dieta brasileira, arroz, feijão, carne, uma salada, é muito saudável, tem os componentes básicos que a gente precisa, né? E a questão de ter salada, sabe? E muitos pratos, principalmente... Desculpa, família, não tô aguentando. Pra quem quer entender por que eu tô a rir, vai ver esse vídeo que tá aqui no card. Vai ver o vídeo que tá aqui no card dos pratos brasileiros e se resume que todos os pratos que são... Todos os pratos que foram mencionados, aliás que se mencionaram 7 ou alguma coisa assim, são todos os pratos que os brasileiros... Os brasileiros transformaram para ser brasileiros, entendeu? Imagina que um angolano pega um pão de queijo e faz lagoa em maracutaia e vira pão de queijo angolano. Entendeu? Churros. Vamos transformar o churro. É basicamente isso que vocês estão a entender. Prato feito, essas coisas, sempre tem uma saladinha. É muito importante, não é em todos os países que tem isso, gente. Tem países, a Argentina, que não colocam salada em nada, sabe? Não tem. Os pratos nunca tem salada. Não tem salada. Se você quiser uma salada, você tem que pedir uma salada separada. E é um prato como se fosse um prato principal, né? Uma saladona. Então não tem aquela coisa de ter a saladinha em todos os pratos, o que eu acho que é uma grande vantagem. Felicidade apesar das diversidades. A última questão é a questão da felicidade apesar das adversidades. Quase rimou. Mas eu acho que o povo brasileiro tem essa capacidade, né, de manter-se feliz apesar das coisas ruins, né, das coisas péssimas que acontecem ao redor nosso, né? E uma coisa é que um professor meu de inglês aqui dos Estados Unidos, ele foi para o Brasil e ele me contou que uma das coisas que ele mais surpreendeu no Brasil foi isso, dele ver pessoas muito simples, pessoas que talvez não tenham uma condição financeira ou que tenham, né, que aparentemente não pudessem ser felizes, mas que essas pessoas sempre sorrindo, que ele caminhando pela rua, ele sempre via as pessoas sorrindo, parecendo que estavam muito alegres e felizes. E eu também acho que essa é uma capacidade do brasileiro que é muito vantajosa, é de manter um pouco de felicidade e alegria apesar dos problemas, né? Não serem tão pessimistas, apesar de que eu acho que hoje tem um pouco mais de pessimismo no Brasil nesse momento. Mano, o otimismo brasileiro é incrível. Essa capacidade de estar sempre um pouco, pelo menos um pouquinho alegre, mesmo com tantos problemas. É isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixem uma curtida. E se vocês tiverem alguma outra sugestão de vantagens de ser brasileiros, deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu vou adorar ler outros comentários de brasileiros falando quais são as vantagens de ser brasileiros. E eu vejo vocês na semana que vem. Beijos. Um beijo. Mano, com certeza nos últimos meses esse é o vídeo que mais me divertiu. Porque, além do vídeo ser muito interativo, o vídeo fala tantas verdades que não tem como não lembrar dos vídeos que a gente já reagiu e ver as partes engraçadas daquele vídeo e juntar com esse aqui e explodir de alegria. Eu não tenho nada a comentar nesse vídeo. Por exemplo, eu posso ter algo para comentar, mas prefiro não estragar o vídeo do jeito que está. Então se inscreva no canal, não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. E é isso aí, até o próximo vídeo. Adiós.